Reis, capítulo 1, versículo 5 em diante. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo de sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma das famílias de sacerdotes. 6. Esse casal vivia a vida que, para Deus, é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Segue. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. Obrigado, Pai. Essa é a tua palavra. A despeito de nós, fala conosco, Pai. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Dá-nos a tua palavra hoje. Nós te daremos, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Tão bonitinho ver os pastores sentados com as esposas. É muito legal ver isso. A história você já conhece, mas eu vou lembrar rapidinho. Um casal. E aqui tem uma curiosidade diferente, né? Porque nesse casal, ele é de uma linhagem sacerdotal e ela também é de uma linhagem sacerdotal. São dois descendentes de sacerdotes. Zacarias e Isabel, dois sacerdotes. A Bíblia diz que eles são crentes. Quem conhece um casal de gente crente aqui? Só para saber se você sabe do que eu estou falando. Eu conheço, pastor, um casal de gente crente. Sabe gente crente? Eu conheço um casal. Quem conhece? Levanta a mão assim. Ó. Isso, olha que coisa boa. Gente crente, gente testemunho, gente que vivia a vida que Deus deseja, gente obediente, gente crente, gente abençoada, gente sacerdote, gente que deu a vida para Deus, devotou a sua vida ao Senhor, gente que viveu com interesse de coração a vida inteira. E é importante que você saiba que o sacerdote, ele tinha uma vida. Era sacerdote, mas tinha uma vida. E a função sacerdotal, ela foi organizada pelo rei Davi. Davi, quando recebeu de Deus a orientação para fazer isso, ele já tinha estabilizado o reino, já tinha conquistado tudo que era para conquistar, porque Davi foi... é por essa razão que Davi é considerado o maior e o melhor rei de todos os tempos em Israel. Porque Davi não apenas fez uma conquista territorial, uma expansão. Ele conquistou tudo à sua volta, tudo, absolutamente tudo. Davi fez uma expansão territorial, uma expansão econômica, uma expansão de poder bélico em Israel, sem igual. Davi foi uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa muito crente, era uma pessoa muito aguerrida. Davi é de fato um exemplo para todos nós. Mas mais do que isso, Davi também era uma pessoa muito organizada. E ele um dia decidiu organizar o trabalho dos levitas e dos sacerdotes. E quando você lê os livros de crônicas, números, crônicas, primeiro, segundo reis, você vai observar, segundo reis principalmente, você vai observar
como Davi organizou todo o trabalho dos levitas e dos sacerdotes. Você pensa que eram muitos levitas, muitos levitas. Então ele organiza todo mundo para cuidar do templo, cuidar do tabernáculo, cuidar da tenda de Deus, cuidar. E aí ele divide os músicos por horários. Os levitas tinham os músicos, tinham os não músicos. E ele organiza todo mundo por horários, por dias, por turnos, por função. Ele faz uma escala. Quando você lê isso, é lindo demais. Você vê toda a organização. E no caso dos sacerdotes, ele também organiza a função do sacerdote. 24 famílias, 24 grupos de famílias sacerdotais, mais de 18 mil sacerdotes. Ele organiza essas escalas todas e faz com que todo mundo possa participar. E aí, para oficiar o sacrifício dentro do templo, ou dentro da tenda, não era, só podia entrar um ali por dia, não era qualquer um que podia entrar. Então havia uma escala, havia um sorteio para que essas pessoas pudessem oficiar o trabalho no altar do incenso. E esse sorteio, ele acontecia entre os sacerdotes. Tinha sacerdote que provavelmente poderia passar a vida inteira, morrer e nunca oficiar, porque dependia de sorteios. Então, a função sacerdotal era uma função magnífica que, obviamente, Zacarias exercia sua função sacerdotal no dia a dia, fora do templo, no pátio, organizando as coisas como sacerdote. Mas aquele privilégio de entrar na tenda, ou agora entrar no templo, para oferecer, para colocar o altar, o incenso no altar, e oferecer aquele incenso ao Senhor, ele não sabia quando isso poderia acontecer, porque dependia de um sorteio para que isso acontecesse. Mas a Bíblia diz que Zacarias e Isabel são pessoas crentes, que servem a Deus como sacerdotes dia a dia. Isso me chama a atenção. Apesar de eles não saberem quando poderão entrar no templo para oferecerem a oferta, para colocar o incenso diante do Senhor, eles servem a Deus no dia a dia. Eles não dependem desse sorteio para servirem a Deus. Eles servem ao Senhor normalmente. Amém? Você entende isso? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Isso é importante que você entenda. Mas o texto nos revela uma coisa que me intriga. Porque o texto diz para nós que Zacarias é sacerdote. Ele serve a Deus. É gente crente. Gente que serve a Deus como Deus gosta. E o texto, o escritor não colocou isso de qualquer forma. Era alguém que servia a Deus da maneira de Deus, como Deus se agrada. Mas, diga mães, não tinham filhos. Aí você vai dizer assim, qual o problema, pastor? Não tinham filhos. Hoje, você diz não tem problema. Porque não ter filhos hoje, para nós, sem problema. Hoje, você pode fazer a opção de não ter filhos. Se você não tem filhos, não quer dizer nada. Não te diminui. Não te põe um peso. Mas naquela época, filho era o sinal da bênção de Deus sobre a pessoa. Filho era o sinal da aprovação de Deus sobre a vida daquela casa. Então, não ter filho era mais ou menos assim, cara, Zacarias e Isabel são pessoas muito crentes, mas não tem filhos. Se tivesse alguns crentes como nós, diriam assim, tem alguma coisa aí. Porque nós somos assim, né, amados? A gente tem essas coisas assim. Não, são crentes, beleza, são crentes, mas tem alguma coisa aí. Porque não ter filhos, Deus não dar a eles esse direito. Que estranho. A gente não pensa assim, amados? Pensa. Porque todo crente que é ser humano, todo ser humano tem essas neuroses assim. Lembra dos amigos de Jó? Tem alguma coisa aí. Nós sempre achamos isso.
Mas a Bíblia diz que eles serviam a Deus como Deus gostaria. Então, não tem. Mas não tinham filhos. E aí, preste atenção no que aconteceu. Um belo dia, trabalhando, a sorte, o sorteio, a designação de Deus caiu sobre Zacarias. Vai oficiar no templo. Pensa nisso. Zacarias já é velho. O texto diz, ele e ela são velhos já. Foram sorteados para servir no templo. Você acredita que tem gente hoje que fica pensando como seria se eles fossem sorteados na Mega Sena? Tem crente que gasta tempo pensando nisso. Zacarias foi sorteado para servir um pouco mais na presença do Senhor. Nós também, como Zacarias, deveríamos ficar muito felizes por sermos sorteados, sermos privilegiados, sermos encontrados, chamados para o privilégio de servirmos ao Senhor em alguma área específica. Aí eu falo igual o pregador, já tem uma mão levantada lá que entendeu o que eu falei, já tem uma mão que compreendeu o que eu falei. Sabe, nós deveríamos ter como maior privilégio da vida, como maior alegria da vida, o fato de termos sido contemplados pelo Senhor para servirmos a Ele no seu reino e na sua casa. Mas meia dúzia de irmãos entenderam. Se você compreende isso, levante a sua mão. Se você é um desses, diga graças a Deus, obrigado Jesus, e dê um aplauso ao Senhor bem forte. Chegou o dia, já servem a Deus, mas receberam de Deus a designação. E aí Zacarias vai para o templo. Quando ele chega no templo, faz o serviço dele. Está feliz da vida, mano. Está feliz da vida. E quando ele está lá, de repente um anjo aparece a Zacarias. Um anjo aparece. E, obviamente, quando o anjo aparece, Zacarias fica com medo. Porque na história bíblica, todas as vezes que um anjo, ou numa teofania, Deus aparece para alguém, é sinal de que essa pessoa vai morrer. É muito difícil uma pessoa ver a Deus e continuar viva. Ver a manifestação divina e continuar viva. Então todo mundo que tinha uma experiência sobrenatural, achava que ia morrer. Eu fiquei pensando na cabeça de Zacarias. Está ali no dia mais feliz da sua vida, sorteado para oficiar no altar do incenso. E naquele dia ele vê um anjo. O anjo aparece ali do lado direito. O anjo aparece ali perto dele. Ele toma um susto. E ele fica com medo. Irmãos, eu nunca vi um anjo. Não sei como é. Tem irmãos aqui que já viram anjos. E eu fico pedindo a Deus, falei com a Marta hoje, tinha uma vontade que Deus me desse assim, entendeu? Uns atributos assim, para ver um anjo de vez em quando. Que Deus me desse assim, me desse o nome dos irmãos. Que Deus me revelasse as coisas, mostrasse a pessoa. Eu tinha uma vontade de ser vaso, assim, desses vasos que entregam com nome. Aí você aí, de blusa, levanta, bababá, você de terra, levanta aí. Eu tinha uma vontade que Deus me usasse assim, mas Ele não me contemplou não. E aí você pensa, e tem irmãos que veem anjos. Eu nunca vi um anjo. Eu imagino que seja algo maravilhoso. Imagino que seja algo sobrenatural. Zacarias vê o anjo, fica assustado, com medo. E aí o anjo diz para ele, naquele dia, irmãos, naquele dia, presta atenção, no dia que Zacarias está vivendo. Aí o anjo diz assim, Zacarias, não tenha medo. Zacarias, não tenha medo. A tua oração foi ouvida. Mas que oração? Que oração? Está falando com um velho já. Gente que orou a vida inteira. A tua oração foi ouvida. Mas que oração? Se eu chego aqui hoje, por exemplo, não que ela já esteja velha,
Mas eu falo assim para a irmã Olideia, a tua oração foi ouvida. Pô, é covardia. Porque a irmã Olideia é o símbolo da oração na igreja. Você pensa em oração, irmã Olideia. Porque ela está no matutino. E a galera do matutino, a função deles é orar. Você pensa numa pessoa que já está com mais de 60 anos de vida. Sempre foi crente, sempre foi sacerdote, sempre foi um pastor. A tua oração... Gente, o que pastor faz mais na vida é orar. Pastor, você pode fazer uma oração por mim? Claro que posso. Você pode fazer uma oração por mim? Claro que posso. Até as pessoas, quando querem pedir dinheiro para a gente, primeiro eles pedem oração. Tá certo? Gibeonita, quando chega, primeiro ele pede uma oração. Você pode fazer uma oração por mim, pastor? Aí você faz a oração, depois ele, né, desenrola. Gente que ora a vida inteira. E o anjo diz, a tua oração foi ouvida. Que oração? Ninguém sabia ou ninguém imaginava. É possível que Zacarias nunca tivesse falado isso publicamente, ou ficasse dizendo isso publicamente, porque era o desejo do coração. Mas a Bíblia diz que Isabel era estéril e eles agora já eram muito velhos. Mas o anjo diz, no dia mais feliz, eu fiquei pensando, porque num dia de tanta alegria, de tanta felicidade, o anjo trazer uma notícia dessa, é aquela notícia que meio que traz uma dúvida no coração. Pô, com essa idade, se Deus queria me dar um filho, por que não me deu quando eu tinha 25 anos? Por que não fez isso com 30? Estou velho já. Minha esposa velha é estéril. E o anjo diz assim, você terá um filho. Eu fiquei pensando, num momento de tanta alegria, um filho? Como assim? Uma hora dessa? Aí o anjo fala assim, escreve aí, o nome dele. Isso é lindo demais. Escreve o nome do garoto, porque vai ser um menino. Ué, ultrassonografia antes de conceber? Sim, escreve aí. O nome do garoto, porque vai ser um menino. E o nome dele será João. Você sabe por que aconteceu isso? Grave isso para nunca mais esquecer. Deus nunca começa nada sem antes ter terminado. Vou repetir. Deus nunca começa nada sem antes ter terminado. A frase é bonita, mas não é minha. Dr. Miles Monroe. Deus só vai começar alguma coisa depois que ele já tiver concluído tudo. E Deus já tinha João nascido e profeta na mente de Deus. Para Deus, João já existe. Para Deus, já é um profeta no deserto. Para Deus, João já é o espírito de Elias. Para Deus, João já é aquele que vem para endireitar os caminhos, para aplainar os caminhos e preparar o caminho do Senhor. Para Deus, João já existe. Zacarias está eufórico porque foi selecionado para servir no templo. E Deus já está tratando do João Batista, que sequer foi gerado ainda. Anota o nome dele, filho. João. Porque Deus termina tudo antes de começar. É lindo demais isso. E quando eu leio esse texto, eu penso algumas verdades que estão aí e que nós também precisamos pensar. Número 1, não é merecimento. Diga comigo, 1, 2 e... Quem está lá hoje é tímido. Põe isso bem grande, filho, bem grande. Fonte 66 ou 72, põe bem grande. Ocupa a folha toda. Não é merecimento.
E por que eu digo isso? Porque se fosse merecimento, Zacarias e Isabel teriam engravidado aos 20 anos de idade, sim ou não? Gente crente, gente abençoada, gente que merece, gente que é diante de Deus, não tem como Deus não fazer isso, porque é gente, como é que Deus não vai ouvir a oração de um Zacarias e de Isabel? São gente que merecem. A gente fala isso de vez em quando. Fulano merece, Senhor. Fulano merece. Uma vez foram falar isso para Jesus, e Jesus fez até um milagre, não sei nem porquê. Porque foram falar de um centurião que ajudou a construir uma sinagoga, e aí disseram para ele, pô, Senhor, o cara construiu lá, ajudou, ele merece. Mas Jesus nunca se ligou com isso, porque Deus nunca se ligou no merecimento. Deus nunca nos tratou pelo nosso merecimento. Então esquece isso, não é pelo merecimento, porque ninguém recebe nada de Deus por merecimento, é graça, é bênção, é dádiva, o Senhor faz porque Ele é bom, é graça, não é merecimento, é a graça de Deus. Porque se Isabel e Zacarias merecem e nunca engravidaram, lembre-se agora de Ana e Penina. Lembra de Penina e de Ana? Quem merecia ter filhos ali? Eu também acho. Eu também acho. Que Ana merecia mais do que Penina. Olhando para a vida das duas, Ana é muito mais crente. Penina era atribulada, irmão. Penina era atribulada. Penina era uma pessoa difícil. E a Bíblia diz que ela era difícil. Gente que vive para perturbar a vida dos outros. Como é que pode? E Deus abençoa a mulher. E Ana está ali, servindo a Deus. Triste. E Deus não abre a madre. Penina engravida, dá luz, engravida, dá luz. E Ana nada. Por quê? Será que Penina merece mais do que Ana? Não tem nada a ver com isso. Porque não é merecimento. Porque Deus está fazendo o que Ele quer. E não tem a ver com merecimento. Deus faz o que Ele quer e como Ele quer. Então, meu amado, esqueça isso. Não pense que tem alguma coisa a ver com fazer certinho para merecer. Porque tem gente que diz assim, eu orei o ano inteiro, Senhor, e não aconteceu em 2024. Aí sabe que tem gente que fala assim, agora, como eu orei, Deus não fez nada, em 2025, aí eu digo para você, vai continuar orando, vai continuar buscando do mesmo jeito, amém? Porque tem gente que fica meio, né? Puxa vida, mas eu busquei tanto, mas eu orei tanto, mas eu pedi tanto, e não aconteceu o que eu queria. Agora você continua crente, continua orando, continua buscando, continua servindo a Deus, continua fazendo tudo que você consegue, já fez até hoje, porque nunca vai ser pelo teu merecimento, nunca vai ser porque você atingiu um grau diante de Deus, que Ele agora está intimidado. Deus está intimidado porque a pessoa ficou tão boazinha, ficou tão bom, que agora Deus, você está se vendo obrigado a fazer. Esquece isso. Esquece isso. Não é merecimento. Isso é tão verdade que Zacarias e Ana ficaram velhos. E havia dentro deles um desejo. Um desejo. Mas Deus não está nem aí. Deus só faz o que Ele quer e quando Ele quer. Segunda verdade que esse texto me mostra é que nós nunca podemos confundir o chamado de Deus com as respostas de Deus. Tem muita gente que duvida do seu chamado ou daquilo que Deus tem para ele por conta das respostas que não receberam. Tem gente que condiciona o seu exercício no reino, a sua vocação para Deus, aquilo que eles fazem para Deus, ao número de respostas que Deus dá. Zacarias me ensina que não é nada disso. Porque Zacarias, hoje eu descubro que Zacarias sempre orou, mas Deus não respondeu. Zacarias sempre orou, mas Deus não atendeu. Mas Zacarias,
continuou servindo a Deus como Deus quer, a vida inteira, todos os dias no templo, servindo, limpando as coisas, arrumando, limpando, arruma a cadeira, limpa a cadeira, serve a um, serve a outro, e espera, e está servindo, que a função do sacerdote é abençoar. Ele ora por um, ora por outro, abençoa um, abençoa outro, abençoa um, abençoa outro. E fique pensando aí, quantas pessoas estéreis vieram para Zacarias, e ele orou, ele abençoou, a mulher foi abençoada por Deus, a madre se abriu, engravidou, voltou para apresentar a criança. Aqui, para o sacerdote, a criança que o Senhor orou, lembra de Eli? A mesma coisa. E aí ele ora pela mulher, ora pelo marido, e Deus abençoa, abre a madre, a mulher engravida, tem um filho, volta, apresenta ao Senhor. E ele tem dentro dele um desejo que Deus não responde. Mas ele continua servindo a Deus. Sabe por quê? Porque nós não servimos a Deus baseados nas respostas que Ele nos dá. Nós não servimos a Deus de acordo com as respostas que Ele nos dá. Nós servimos a Deus porque servimos a Deus. Nós servimos a Deus porque somos o sacerdócio real, porque somos ovelhas do seu pasto, porque somos chamados por Ele. E é o nosso serviço, a nossa adoração, a nossa ministração, a nossa gratidão e aquilo que fazemos para o Senhor, nada tem a ver com as respostas dele sobre nossas vidas. Então, meu amado, pastor, mas eu estou aqui há tantos anos, entrou um irmão aí, tem 3 meses que o irmão, hoje de manhã eu vi isso, 3 meses que o irmão entrou na igreja, já recebeu a bênção dele, e eu estou aqui orando esse tempo todo, e Deus não ouve a minha oração. E daí? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai se descabelar? Vai ficar nervosinho igual Caim? Caim ficou nervosinho, lembra? Gênesis 4. Os dois chegam e oferecem a oferta, fazem um trabalho para Deus. Deus aceitou um, rejeitou o outro. E aí o outro ficou nervosinho, chateadinho. Virou a cara. Caim fechou o rosto, ficou chateadinho para Deus. E Deus um dia encontrou Caim pelo meio do caminho. Falou: o que está acontecendo, meu filho? O que está com essa cara emburrada aí? Dá uma olhadinha, vê se tem alguém com cara emburrada aí do seu lado. Vê se tem. De vez em quando aparecem uns com a cara emburrada. Não, estou chateado com Deus. Estou triste com o Senhor. Estou chateado com Deus. Porque Deus ouviu a oração ali do meu irmão do lado e não ouviu a minha oração. Deus respondeu a oração dele e não respondeu a minha. E Deus está olhando e falando: o que você tem com isso? É isso, irmão. Caim, por que você está assim? Por que seu semblante caiu? E aí Deus mesmo falou: se você fizer certo, eu te abençoo também. Quando eu quiser te abençoar, eu te abençoo. Quando eu quiser te responder, eu te respondo. Quando eu quiser fazer na tua vida, eu faço. Porque sou eu que faço. Eu que determino. Agora, você não pode me servir por causa das respostas que eu te dou ou não te dou. Se eu quiser ficar sem te responder a vida inteira, eu vou ficar e ponto final. Ponto final. Tem respostas que Deus não vai nos dar enquanto nós estivermos vivos. Tem respostas de oração. Lembrei do pastor Edmilson hoje, enquanto eu pregava. Tem respostas de oração que Deus só vai dar depois que nós morrermos. Porque mesmo depois de morto, as nossas orações ainda falam. E é possível que Deus responda uma meia dúzia de orações tuas depois que você estiver com Ele lá na glória. E aí uma irmã veio testemunhar e falou: pastor, minha mãe no leito de morte, eu e mais 2 irmãs, não queríamos nada com Deus nem com Jesus. E a minha mãe no leito de morte fez uma oração. E ela disse: Deus, a única coisa que eu te peço é que as minhas filhas se convertam e te conheçam. E morreu. Não viu. Mas hoje, uma é missionária no campo. A outra é pastora numa igreja. A outra é diaconisa na igreja que eu fui hoje de manhã. Estão servindo a Deus. A mãe foi embora. Está lá no descanso eterno. E pode ser que de lá ela tenha notícias de que as filhas agora estão servindo ao Senhor em resposta da oração delas. As nossas orações, elas podem ou não ser respondidas. Podem ser respondidas agora ou amanhã. Podem ser respondidas em vida ou depois da morte. O importante é saber que nós oramos. Porque às vezes, amados, Deus já está trabalhando, a gente nem sabe, e a gente fica falando bobagem.
Então assim, orou, descansa. Entregou para o Senhor, descansa. É mais ou menos isso que eu vejo na vida de Zacarias. Porque o texto não dá nenhum indício de que Zacarias vivia como Ana, chorando, sem comer. Porque Ana, isso não tem nada a ver com ser homem ou mulher, tá certo, irmãos? Mas Ana viveu desesperada a vida inteira, porque ela focou na vida a gravidez. E ela viveu desesperada com isso na vida, só tinha isso na vida dela. E Ana vivia chorando e sem comer, todos os anos, porque ela não conseguia engravidar. Meu amado, minha amada, você tem uma oração, esqueça, fique tranquilo, deixe a tua oração diante do Senhor e faça o que você precisa fazer. Porque Ana ficou mais ou menos 11 anos, sem fazer mais nada, só fissurada nesse negócio da sua petição. Tem muita coisa para fazer, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você é um homem, uma mulher de Deus, tem muita vida para viver, e deixe que a tua oração está no forno do Senhor, deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe o que está fazendo, e enquanto você ora no silêncio, no teu secreto, enquanto você coloca diante de Deus o teu desejo, vá fazendo aquilo que Deus te incumbiu de fazer. Não fique impressionado, porque Deus não respondeu a sua oração. Terceira coisa que esse texto me diz: que nós nunca devemos perder uma oportunidade. E eu fiquei pensando, amados, se Zacarias tivesse naquele dia fazendo qualquer outra coisa que não estivesse no lugar do sorteio do sacerdote. Pensa comigo. Sorteio vai acontecer na Itaoca. Zacarias achou de viajar nesse dia, está chateado, está triste, foi viajar, foi para algum lugar. Zacarias foi para o campo, foi para algum lugar, e não estava na hora do sorteio, porque ele já está, a tua vida inteira aqui, isso nunca acontece, também hoje eu não. Você já imaginou isso? Você já imaginou se cai no dia dele e ele não está lá? Você já imaginou se a tua vez chega e você não está na posição? Já pensou nisso? Se chega a sua vez e você não está pronto, e você não está no lugar certo, se chega o teu momento e você não se preparou para esse dia, você já imaginou isso? Hein? Você já parou para pensar nisso? Zacarias, ele está a vida inteira ali, trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, aprendendo as coisas. Como é que faz uma oferta? Ele nunca fez antes. Como é que coloca a oferta lá no altar? Como é que faz isso? Você já imaginou se Zacarias é sorteado? E ele diz assim, mas como é que faz lá a oferta? Como é que funciona isso? Nunca fiz, não sei como é. Você já imaginou se ele dissesse assim, ô, somos sacerdote, eu não sei fazer, não sei como é. Não entendo disso. Nunca me liguei de aprender a oferecer o incenso no altar. Nem sei qual é a ordem, não sei como funciona. Você já imaginou isso? Se chega a hora e Zacarias não está preparado para aquele momento. Tem tanta gente, amados, que Deus está conduzindo para um momento, mas que pode perder a oportunidade porque não se preparou para essa hora. Não entendeu o chamado de Deus, não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Eu lembrei hoje de um garoto, que a gente já falou muito dele aqui, Bezalel. Como é o nome do rapaz? Como é o nome dele? Um dia Deus diz para Moisés, tabernáculo, tem que fazer tudo isso. Deus deu a planta para Moisés, toda a planta do tabernáculo. E Deus disse como seria feito cada coluna, cada lugarzinho, cada entalhe, cada desenho, cada coisa. Deus falou um monte de coisa para Moisés. E eu fiquei pensando na cabeça do Moisés, vendo aqueles desenhos que Deus mostrou para ele, e pensando, gente, como é que vai fazer esse troço? Como é que vai entalhar isso tudo na madeira, no ouro, no bronze? Quem vai fazer um troço desse? Como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser uma coisa dessa? Porque Moisés não é essa pessoa. Moisés não é esse artífice. E pense Moisés agora, com a planta na mão, e sem saber como vai fazer. Aí Deus fala assim, Moisés, não é você, não é Arão, não é Josué, fica tranquilo, tem um garoto aí no meio do povo. Tem um garoto aí no meio do povo. O nome dele é
Bezalel. Como é o nome do menino? Bezalel. Moisés, acha esse menino, porque é ele que eu escolhi para fazer esse trabalho. Aí o texto diz que Bezalel, ele era inteligente, ele era capaz, e ele era habilidoso. A inteligência Deus dá, a capacidade é você que se vira para crescer nela, e a habilidade é você que desenvolve. Bezalel chega nesse momento, no anonimato, no meio do povo. Ninguém conhece Bezalel, a não ser a família dele, ou a galera da esquina da rua onde ele mora. Bezalel é aquele menino que fica fazendo chaveiro. Você sabe esses chaveiros que a gente vai viajar e tem uma barraquinha, o pessoal faz o seu nome ali na madeirinha, rapidinho. Alguém já comprou esse chaveiro? Bezalel é esse tipo de gente. Só que Bezalel é esse cara vezes 100, vezes 1000, vezes 10.000. Bezalel é essa pessoa potencializada. Bezalel é um artífice, é um artista, é alguém que sabe mexer com esse troço. Ele mexe não apenas com a madeira, mas com o bronze, com o ouro, com a prata. Ele faz tudo em qualquer lugar. Você dá um desenho para ele, ele desenha você. Cadê o Pedro? O Pedro está aqui hoje? Pedro está em lua de mel ainda. O Pedro, você dá um rosto para ele, e ele faz uma cópia com o seu rosto, exatamente igual, como se fosse uma foto, porque o Pedro é um artista, ele é alguém que Deus vocacionou para isso, e eu sou apaixonado pelo talento que Deus colocou na vida do Pedro. Bezalel era assim, Bezalel era alguém que sabia fazer tudo, mas ele estava escondido no meio do povo, e enquanto ele estava lá no anonimato, ele estava desenvolvendo a sua capacidade. Ele estava desenvolvendo as suas habilidades. Ele estava desenvolvendo a inteligência que Deus lhe deu. E ele não sabia, eu acredito que Bezalel não sabia o que Deus estava tramando com a vida dele. E Bezalel ficava assim, meu Deus, poxa, podia aparecer alguém aqui para comprar meus desenhos, podia aparecer alguém para mandar fazer uma coisa aqui numa madeira, podia aparecer alguém para me dar um dinheirinho aqui nesses troços. E Bezalel se desenvolvia, e ele não sabia para que Deus estava moldando ele. Tem alguém do teu lado, se é profeta hoje, vira para essa pessoa e diga para ele, você não sabe, mas Deus está de olho em você. Deus está te conduzindo, Deus está te trabalhando, Deus está te moldando, Deus está conduzindo a tua vida, Deus está te preparando para o momento que Ele quer. E enquanto você está nessa fase do anonimato, não fique parado, não perca a oportunidade, não desperdice aquilo que Deus te deu, não deixe de passar as oportunidades de Deus, mas agarre cada oportunidade que o Senhor está te dando e prepare-se para aquilo que Ele tem na sua vida, que eu não sei, talvez você também não saiba, mas Deus não está de bobeira nisso. Deus não está perdendo tempo, Deus não está sem fazer nada, Deus está trabalhando ao longo da sua vida. Zacarias chega nesse momento e ele tem uma única oportunidade na vida. E quando essa hora chega, ele está pronto. Quando essa hora chega, ele está preparado. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Mas sabe o que me encanta? É que o mais lindo no texto é que toda essa coisa importantíssima na vida de Zacarias foi ofuscada pelo cumprimento de uma promessa de Deus. Do nada. Porque eu fiquei pensando no seguinte: enquanto Zacarias está ali dentro do templo, no altar do incenso, pensa nisso, pensa comigo. Todo mundo aqui já viu a figura do altar? Deveria ter visto a figura do tabernáculo. Você tem um pátio do lado de fora, com o altar do holocausto, a pia de bronze. E aí você tem dentro do lugar santo, a mesa da propiciação, o candelabro e o altar do incenso. Zacarias está diante do altar do incenso, que é o melhor momento da sua vida. Pergunto eu para os irmãos, Zacarias está pensando no filho que ele não tem? O que você acha? Pensa comigo. Zacarias está ali,
diante do altar do incenso, na cara do Santo dos Santos. Ele não está no Santo dos Santos, mas ele está na cara do Santo dos Santos. Deus está ali, está ali. Ele está oferecendo o incenso. E ali atrás da cortina está o Santo dos Santos, com os querubins, a Arca da Aliança e os querubins. Aí eu te pergunto, Zacarias está pensando no filho que ele não tem? O que você acha? Me responda, sim, sim ou não? Sim ou não? Todo mundo acha que não? Eu também acho que não. Por quê, irmãos? Irmãos, diante do Eterno, no altar de Deus, com a presença do Eterno manifesta. Ah, irmãos, com a glória de Deus derramada, a fumaça subindo. Pastor Alain até nos colocou o detalhe da fumaça, com os elementos da oferta, do incenso, a fumaça subindo, a presença de Deus no lugar. E se eu pudesse, o Vitor estaria comigo agora, fazendo a fumaça subir nesse lugar. A fumaça subindo no lugar da adoração. A presença de Deus manifesta na casa. A glória de Deus tomando o ambiente. Ah, não dá tempo de pensar em filho não, amado. Com todo respeito, não dá tempo de pensar no aluguel, não dá tempo de pensar na light, não dá tempo de pensar no filho, não dá tempo de pensar na casa, não dá tempo de pensar em nada. Eu só quero a presença de Deus. Pedro um dia, ele disse, Senhor, isso aqui é tão bom, Senhor, permita-nos que nós criemos 3 barracas aqui, Senhor, para a gente ficar aqui com o Senhor, com Elias e com Moisés, porque é bom demais ficar na presença de Deus. Você também acha isso? Você também acha isso? Oh, amado. Eu não sei se você já experimentou isso, mas tem dias que o Eterno traz a glória dele para pertinho de nós. Tem dias que ele desce o céu um pouquinho mais e ele coloca a sua glória próxima de nós e nós sentimos isso. Nós meio que apalpamos a glória do Senhor e é nesse dia que nós não queremos sair da presença dele. É nesse dia que nós não queremos nos ausentar da presença do Eterno, porque é bom demais estar na presença do Senhor. Eu não sei se você já sentiu isso, mas se nunca sentiu como crente, se você não é crente ainda, se você ainda não tem uma aliança com o Senhor, eu lamento muito, porque isso é um privilégio para quem tem Jesus no coração. Mas se você tem uma aliança com o Senhor, nunca sentiu isso, eu te recomendo. Eu te recomendo entrar num quarto aí, subir um monte desses da vida, entrar num lugar deserto e dizer, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me mostrar que negócio é esse de presença. Quando o Senhor me disser que negócio é esse de presença, que esses irmãos ficam falando aí, que estão sentindo a presença de Deus, e eu nunca senti nada, e eu quero saber o que é isso, e eu posso te dizer, porque em alguns momentos da minha vida, eu já tive o privilégio de sentir a poderosa presença do Senhor. Aí você chora, aí você ri, aí você fala em línguas estranhas, aí você canta um cântico novo, aí você se derrama, e é por isso que tem gente que cai no chão, é por isso que tem gente que sai correndo no meio da igreja, é por isso que tem crente que roda, é por isso que tem crente que marcha, é por isso que tem crente que pula, porque ninguém resiste à presença do Eterno. Quando a presença se manifesta, quando a presença se manifesta, ela é irresistível. Irresistível. E a minha oração é que você experimente a presença do Eterno.
Tem uma música que fale da presença do Eterno? Tem uma música que leve os irmãos lá para dentro do Santo dos Santos? Será que tem uma música, assim, uma música para a gente cantar com alegria no coração, com alegria, com ânimo, com gozo? Será que tem músico para cantar comigo? Uma música que nos leve à presença do Eterno, ao Santo dos Santos, ao lugar onde Deus está, à revelação do sobrenatural de Deus. Será que você já experimentou isso? Fica de pé em nome de Jesus. Quem sabe hoje você devesse pedir a Deus que te revele essa presença. Quem sabe você hoje devesse pedir a Deus que te revele esse momento maravilhoso. Ah, Senhor, eu queria tanto sentir isso aí que esses irmãos ficam falando. Eu queria tanto hoje sentir a Tua presença. Eu queria tanto, Senhor, desfrutar desse momento. Será que vai ter uma canção? Então vamos cantar. Eu queria tanto desfrutar, Senhor, desse momento. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você tem mesmo essa vontade? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Levante as suas mãos. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu Dá um prazer. minuto. Tem uma música, que é a música do Pedro, que ele diz assim: eu me permita, Senhor, ficar aqui nesse lugar. Já esqueci a letra, mas você sabe. É a música do Pedro. Porque Pedro, quando experimentou a glória de Deus, ele disse: é tão bom que eu queria mesmo era ficar aqui. E eu não quero sair daqui. Eu não quero ir embora, Senhor. Porque é bom demais. Ficar aqui, sentindo a Tua presença, é bom demais. Eu quero ficar aqui, Senhor. Eu não quero ir embora. Eu vou fazer uma cabana para Ti. Eu vou fazer uma para Elias. Vou fazer uma para Moisés. E nós ficaremos aqui. Porque tem dias, tem horas, que a vontade que nós temos é essa. Quando nós nos encontramos com a presença do Eterno, tem um anjo de Deus aqui do lado. A presença do Senhor manifesta na casa. Tudo que nós queremos é ficar na presença de Deus. Vamos cantar essa uma vez. Essa é boa. Mas só se você realmente quer ir. Nesse lugar, todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar. Me dá um minuto, calma aí. Dias
Dá um break. Fica só você comigo. Mas sabe de uma coisa? Você quer mesmo? Você quer mesmo ficar? Você deseja mesmo isso? Você sente mesmo essa paixão? Você sente mesmo esse desejo de quando está na presença do Senhor, de dizer, Senhor, eu queria tanto ficar aqui, Senhor, porque é tão bom sentir o Senhor, é tão bom sentir a Tua presença, é tão bom ser cheio por Ti, é tão bom te sentir, Senhor, é tão bom, porque o Senhor está aqui. Só se você realmente sente isso, só se você realmente deseja isso. Vamos cantar de novo, bem forte, aumenta esse volume, aumenta o volume da sua voz, e diga isso. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui com você, Jesus. Oh, não há outro lugar melhor. Aí Zacarias está nesse momento igual você. E aí você fala assim, caramba, quando eu já estava aqui me derramando no Senhor, pastor, corta a música. Foi o que o anjo fez com Zacarias. O anjo fez isso com Zacarias. Aí o anjo disse assim, e agora é hora de você ser profeta. Tem profeta nessa casa? Tem profeta aqui? Sabe o nome de quem está do teu lado? Sabe o nome de alguém aí, o nome? Sabe o nome? Vê se você sabe o nome. Aqui, ó, Keteni. Sabe o nome? Sabe o nome? Porque você vai profetizar. Tem que saber o nome da pessoa. Ó, profeta não fala nada rindo. Você é assembleano? Você é pentecostal? Profeta, quando vai entregar, não tem esse negócio de risinho, não. É assim diz o Senhor. Amém? Aí o anjo interrompe a adoração de Zacarias. O anjo para a adoração. Ele diz assim, Zacarias, Keteni. Lembrou o nome? 1, 2 e Keteni. Você não aprendeu a ser vaso, vamos tentar. 1, 2 e Keteni. Você sabe por que ele disse o nome? Porque Deus nos conhece pelo nome. Nós não somos uma multidão na presença de Deus. Nós não somos um grupo grande. Nós não somos um número. Nós somos indivíduos na presença de Deus. E quando Ele quer, Ele fala assim, Alex, porque Ele me conhece. E Ele te conhece pelo nome. Então vamos de novo. 1, 2 e Keteni. Não tenha medo. 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 Medo. Continua profetizando. 1, 2 e
Deus ouviu a tua oração. Você acha mesmo que Deus esqueceu de você? Ele ouviu a tua oração desde o primeiro dia que você orou. Ele ouviu a tua oração desde o primeiro dia que você orou. Pastor, mas eu tenho mais de 60 anos. Eu orei isso quando eu casei. Eu tinha 20 e poucos anos. Desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. Cristina, você pode ser profeta e só dizer assim, ó: Deus ouviu a tua oração. Deixa Deus te usar para essa pessoa. Não tenha medo. Ah, mas o mundo está caindo. Não tenha medo. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: não tenha medo. Ele ouviu a tua oração. E ele diz mais: o filho vai nascer. O filho vai nascer. O filho vai nascer. O filho vai nascer. Seja profeta para alguém. Seja profeta para alguém. Diga para ele, diga para ela: o filho vai nascer. Tá bom? Talvez você fique assustado com essa coisa de filho. Tire o filho, só diga assim, ó: ei, tch, tch, Deus ouviu a tua oração. Vai nascer. Essa é a palavra de Deus para você. Vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Você sabe por que vai acontecer? Porque Deus não começa nada antes de terminar. Para Ele já está pronto. Para Ele já está pronto. É só uma questão de tempo. Então vai acontecer. Porque desde quando você orou, Ele ouviu a tua oração. E eu lembrei do Jeremias. Quando Deus falou assim: o que você está vendo, Jeremias? Ele disse assim: eu vejo um monte de coisa, uma panela, não sei o que, blá, blá, blá. Aí Deus diz assim: sente bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vai nascer. Qual é o sinal, pastor, de que vai acontecer? Qual é o sinal? Qual é a evidência de que vai acontecer? Aí o anjo diz: anota aí o nome da criança. E como eu queria ser vaso hoje para dizer para você o endereço, para te dizer a maternidade, para te dizer a data. Mas hoje eu só posso dizer o seguinte: vai nascer.
Vai nascer. Vai nascer. E você vai saber que foi Deus quem falou. Tem uma canção que nós cantamos, que é a marca da promessa. Deus falou. Deus falou. E ele interrompeu um momento de adoração, um momento lindo de celebração. Zacarias está felizaço. Zacarias está super alegre. Está na presença do Eterno. Deus interrompe esse momento maravilhoso para lembrar a Zacarias que ele nunca esqueceu dele. Isso é lindo demais, amado. Em meio à tua adoração, em meio ao teu louvor, em meio ao teu culto, muitas vezes Deus interrompe para dizer: calma aí. Tem um negócio na tua vida que parece que está esquecido. Parece que está esquecido. Mas eu estou ligado. Estou sabendo. E eu te trouxe aqui dentro hoje, na cara do altar, para te dizer: não tenha medo. Zacarias, não tenha medo. Eu ouvi a tua oração. O filho vai nascer. O nome dele será João. Tem gente aqui que precisa que essa palavra entre na alma hoje. Se é você, você tem a liberdade de sair daí e vir para o altar. Se é você, você pode sair daí e vir para o altar. Nós vamos cantar uma vez essa canção. E você pode sair e dizer: Deus, isso é comigo. Isso é comigo. E eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Tramam contra mim. Eu acredito. Eu acredito. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Isso é música mas pra quem você vai gritar? apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me deu? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem furar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa? E quem vai? Se decidir sou, pois quem me prometeu é fiel. Levante as suas mãos e declare: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos.
marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Você também tem? Eu tenho a marca Você também da tem? promessa. Então diga isso pro Que Senhor. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca. Mas quem vai apagar o selo que a Ele, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir se decidir quem sou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro, Pai, com cada filho teu nesse altar. Oh, meu Deus, é numa noite como essa, em meio à adoração da tua igreja, que o Senhor se revela. É numa noite como essa, em meio à celebração do teu povo, que o Senhor se revela e o Senhor mostra o teu amor, Pai. Então hoje, meu Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus, que tu olhes para a oração, olhes para a vida, para a adoração, para a petição de cada filho teu. E que o Senhor renove, que o Senhor renove a tua palavra. E que o teu Kairós, Senhor, se sobreponha ao Cronos. E que o Senhor, desrespeitando a lei da gravidade e da idade, que o Senhor, mesmo desrespeitando as leis da ciência, mesmo desrespeitando as leis daquilo que é fácil ou difícil, que o Senhor faça se cumprir a tua palavra, que o Senhor cumpra a tua palavra, que a despeito das dificuldades, o Senhor cumpra a tua palavra. Que o Senhor levante os teus filhos para te servirem com inteireza no coração. E que o Senhor cumpra a tua palavra sobre a vida de cada um dos teus filhos. Em o nome de Jesus. Diga amém. Diga eu recebo. No nome de Jesus. Fique de pé e não saia daí. Olhe para mim. Tem alguém aqui que ainda não tem uma aliança com o Senhor, ou está afastado, está longe de Deus, e quer renovar a sua aliança hoje, quer entregar a sua vida, quer reconciliar com o Senhor. Tem alguém aqui que hoje quer voltar para a casa do Pai, quer fazer uma aliança com Jesus? Eu não conheço Jesus ainda, eu estou afastado, eu quero voltar para o Senhor. Tem alguém aqui hoje assim? Tem alguém que deseja levantar uma das suas mãos e dizer: sou eu essa pessoa, hoje eu quero voltar para a casa do meu Deus, eu quero renovar a minha aliança, eu quero aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Tem alguém nesse lugar hoje? Tem alguém aqui? Se tem, só levante uma das suas mãos, eu quero orar contigo. Se o Senhor te trouxe aqui hoje para tratar com a tua vida, para restaurar a tua comunhão, para renovar a tua aliança, se é com você que Ele trouxe para tratar hoje, se tem alguém aqui, só levante uma das suas mãos. Tem alguém? Tem alguém aqui entre nós? Sim ou não? Não tem ninguém. Tem certeza? Não tem ninguém aqui. Então estenda as tuas mãos assim. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós que amamos e esperamos no Senhor. E nós dizemos todos juntos: amém.